Queridos, né, como eu disse, nós temos aqui um pregador internacional, né, brincadeira, mas aqui está, né, o irmão Juvenal, que eu queria chamar aqui à frente. Para quem não conhece, para quem não sabe, Juvenal, né, ele, se você está vendo essas paredes aqui construídas e tudo mais, tá? Tem esse homem de Deus aqui que foi usado pelo Senhor, né? Eu me lembro até hoje, né, Juvenal, que tinha aquelas, queridos, até no andaime ele economizava, ele colocava as madeiras, né? Eu ficava assim, oh, meu Deus, Senhor tem misericórdia, se ele cair daqui eu estou enrolado. Mas o Senhor tem e abençoou, né? E abençoou a vida dele, e por isso nós somos gratos, amém? Pela vida dele. Que o Senhor, vamos orar neste momento para que o Senhor use ele nesta noite para falar aos nossos corações em nome de Jesus. Pai Santo, Pai Celestial, então eu quero colocar o Juvenal na Tua presença, para que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações nessa noite. O Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, de ministrar em cada vida que aqui está. Nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz e queremos, ó Pai, ó Deus, ouvir aquilo que vem do Senhor, ó Deus, o maná do céu para as nossas vidas. Eu peço, Senhor, então, a Tua bênção desde já, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Está todo mundo feliz com Jesus aí? Amém. Eu, quero agradecer ao pastor Elton, meu amigo de longa data, por esse convite. Eu sei que com certeza teria pessoas mais importantes do que eu para fazer tal coisa, mas se ele me deu a honra de vir aqui, eu fico grato. Até porque eu amo muito essa igreja. Nós convivemos aqui por uns 15 anos. E eu tive que sair por livre e espontânea pressão e precisão. Mas meu coração está sempre aqui. Eu estou sempre com o coração aberto. Agradecido a Deus pelo tempo que passei por aqui e continuo passando, Afinal de contas, nós não desligamos totalmente. Nós continuamos unidos cada dia mais, porque quem nos uniu foi o Senhor. Não foi algo do homem, não foi do homem. E aquilo que Deus faz com perfeição, Deus faz completo. E sempre com propósito. Sempre com propósito. Então, muitas das vezes, nós deparamos com situações e que nós, às vezes, nem entendemos. Mas Deus sempre tem propósito em tudo em nossas vidas. Mesmo nas horas difíceis, nas horas que a gente não entendemos, mesmo naquelas horas mais difíceis, nós estamos dentro de um propósito de Deus. E se eu estou aqui, com certeza o Senhor também tem propósito. E nós vamos falar sobre algo muito importante, que é família, Reconstrução da família e relacionamentos. Nós temos algo, aqui já para nós falarmos, porque a amizade que eu tenho com o pastor Elton, a amizade que eu tenho aqui, que eu conservo aqui com alguns irmãos que ainda estão aqui, que tinha mais a amizade que eu tenho, a convivência, a comunhão, o relacionamento, é isso que Deus quer nas nossas vidas. Eu acho que no meu tempo, no tempo que eu tive aqui, eu fui uma das pessoas que mais me envolvi com a igreja em geral. Não na questão de construção, de material, mas na convivência com os irmãos aqui, diariamente, todos os dias estava aqui, por um bom tempo, e isso me trouxe, me deu o prazer, de conhecer muitos irmãos, de construir muitas amizades, que continuo até hoje,
mesmo com alguns que já não estão aqui mais, a amizade continua. E é isso que Deus quer de nós. Relacionamentos, né, duradouros, relacionamentos, né, maduros. E que onde nós passarmos, né, eu falo isso porque eu já passei por alguns lugares, e algumas igrejas também, né, por ocasião da necessidade. Eu deixei também, graças a Deus, bons relacionamentos, boas amizades, muita saudade a alguns. E é justamente disso que a palavra de Deus fala. É disso que a palavra de Deus fala, tanto o relacionamento com Deus, entre nós e Deus. Toda a Bíblia está, né, nos direcionando a isso. E também, né, relacionamento entre nós, dentro da nossa comunidade, né, dentro da igreja. Quer dizer, não dentro da igreja, porque a igreja somos nós, né? Mas dentro dessa comunidade a qual nós vivemos. Então, eu sou grato a Deus por tudo isso. Os anos que eu passei por aqui, sendo mais trabalhado do que trabalhando, foi para que hoje eu pudesse ser melhor do que eu era. Porque cada dia que nós viemos, né, nós passamos por várias escolas, né? Escola de crescimento, né, escola de líder, e discipulado, né? E tantas outras coisas, foi para melhorar a minha pessoa. Foi para me olhar, né, para Deus de outra maneira, de uma maneira melhor, mais madura, com mais fé. Olhar também para os meus irmãos, né, com mais amor, com mais cuidado, com mais zelo com eles, que é a herança do Senhor na terra. E também com a minha própria família. Né? Para quem não conhece, eu tenho uma esposa maravilhosa, né? É uma pessoa que tem uma doçura fora do comum. E quando nós falamos de relacionamentos, a primeira pessoa a qual vem de certa forma, nos moldar, é o nosso companheiro dia a dia, a nossa esposa, nosso esposo. É o nosso, não, né? Consertando aqui, é a nossa esposa e os esposos, né, das mulheres. São eles que Deus usa para nos moldar no caráter de Deus. Porque muitas das vezes, né, quando é uma pessoa de Deus, quando é uma mulher serva do Senhor, Deus usa constantemente, né, para nos chamar muitas das vezes à realidade. Às vezes nós nos esquecemos, né, empolgamos com muitas coisas e acaba que nós esquecemos. E também nossos filhos, que eles são usados, né, por Deus para formar o nosso caráter como pai, como marido, né, e até mesmo como filho. Porque quando nós olhamos para os nossos filhos, às vezes nós lembramos que nós falhamos com nossos pais. E muitas das vezes, né, nós até chegamos a pensar que aquilo que nós estamos vivendo com eles, aquelas, às vezes, tanto alegrias como decepções, são fruto daquilo que nós fomos com nossos pais. E nós chegamos a pensar isso. E, por hora, eu acredito até que tem algum sentido, né? Mas é muito bom quando nós temos, né, essa visão, né, dentro da palavra de Deus, né, com o aparo da palavra, e nós aprendemos com Deus que nós devemos conservar relacionamentos bons, duradouros, relacionamentos maduros, né? Eu tenho saudades de muitas pessoas que passaram por mim, ou que eu passei por eles, que deixou uma marca na minha vida. E nós sabemos que isso vem de Deus. Cada irmão que você convive com ele hoje, irmão, dentro aqui do ministério, ele tem, né, de alguma maneira, Deus usa ele para trazer algo bom para você. A palavra de Deus fala que quando nós temos um olhar mau, que todo o nosso corpo está em trevas, mas quando nós olhamos, temos um olhar, né? Um olhar de Deus, um olhar de luz, tudo em nós brilha. Então, quando nós olhamos para o nosso irmão, eu aprendi isso, né? Quando nós olhamos para o nosso irmão, ou para a nossa família, né? Alguns deles, com um olhar maldoso, nós não descobrimos a pérola que às vezes existe nele.
até mesmo dentro de casa com a nossa família, nossos filhos, nossa esposa, né? Porque nós temos diferenças, nós temos personalidade diferente. Cada pessoa tem uma personalidade, né? Tem um temperamento, tem uma visão das coisas. E por mais maravilhosa que aquela pessoa seja, você convive com ela, chega a uma certa altura que você vai encontrar algo naquela pessoa que não vai te agradar, a qual ela também não é obrigada, ela não é obrigada a te agradar, mas muitas das vezes o problema não está nem com ela, às vezes o problema é com você mesmo, o problema é comigo. Então eu falo assim, a minha esposa é uma pessoa maravilhosa, mas às vezes nós temos desavenças, às vezes por mais maravilhosa que ela seja, que eu sei que muitos conhecem aqui, e ela é aquilo ali. Aqueles que conhecem ela aqui, ela é aquilo ali. Nunca foi diferente. Mais de 20 anos que a gente convive junto, e ela sempre foi aquilo ali. E sempre melhorando, é claro. Aquela pessoa maravilhosa, educada, doce. Tem hora que eu fico até pensando, poxa, fico admirando ela de longe, assim, ou às vezes de perto também, né, quando ela deixa, né? Aí eu fico pensando, poxa vida, como eu sou feliz, como eu sou abençoado, porque nós já passamos, como dizemos nós, trancos e barrancos, e ela continua ali, a mesma pessoa, maravilhosa. Tem hora que me dá uns puxão de orelha, com razão, tem hora que me dá uma espremida também. Então isso é relacionamento. E agora com Deus não é muito diferente, porque Deus, Ele quer nos ver bem, Ele quer que nós sejamos pessoas, né, equilibradas, pessoas santas. Claro que Ele sabe que nós não somos perfeitos, e nós também sabemos, mas se nós andarmos com Ele, se nós continuarmos com o propósito de servir a Ele, de adorar a Ele, de buscar conhecimento da Sua palavra, nós vamos cada dia melhorar um pouquinho, melhorar um pouquinho. E diz a palavra que o propósito é nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Esse é o propósito de tudo isso. Enquanto vida tivermos, nós alimentarmos um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, né? E essa água que é a palavra de Deus, ela vai nos purificando com o passar do tempo, até que nós nos tornamos pessoas muito melhores. Porque se for olhar para o meu passado, e se for olhar para o meu hoje, e se for olhar para o meu amanhã, pode ter certeza que o amanhã vai estar bem melhor. Porque hoje já está bom, em vista do que era. E amanhã a tendência é estar melhor. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra também, Josué capítulo 24, versículo 15. Essa palavra, eu acho que não teria palavra melhor, o tema, né, de toda essa mensagem que tem sido, né, pregada e também esta, eu acho que nessa época que nós vivemos não teria um tema melhor, mais apropriado. Porque nós sabemos que a família, no geral, a família tem sido atacada nos 4 cantos do mundo. E os relacionamentos também, tanto dentro da família, como dentro da igreja, ou mesmo dentro da sociedade, tem recebido uma enxurrada de relatividade. Então, isto traz problemas, traz complicações demais, e traz também, muitas das vezes, né, o afastamento das pessoas da verdade e de Deus. Capítulo 24, versículo 15, que é a palavra, né, do tema, que nos diz assim, 24... Isso, capítulo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha família e a minha casa, né? Está escrito que a minha casa, serviremos ao Senhor. Nós sabemos que Josué foi o discípulo de Moisés, e que tanto Josué como Moisés, como toda aquela nação daquele tempo, aquele povo, eles foram milagrosamente tirados de uma escravidão de mais de 400 anos. E nós sabemos também que eles foram a geração que viram milagres e mais milagres e mais milagres. E nós sabemos também que eles, por muitas e muitas vezes, tropeçaram e caíram, assim como qualquer um de nós está sujeito. Mas em um determinado tempo, eles passaram por um problema, por uma situação, em que Josué, vendo toda aquela obra, aquela maravilhosa obra do Senhor, ele teve que tomar uma posição ali, com aquele povo. E nessa palavra ele está dando ao povo ultimato, dando ao povo ali, né, até mesmo o direito de escolha, aquilo que nós temos todos os dias, escolher servir a Deus, escolher não servir a Deus. Muitos no mundo estão escolhendo o caminho errado, o caminho contrário. Ainda que conheçam a palavra, ainda que hoje, né, quase difícil a gente poder falar que a pessoa não conhece a palavra de Deus. Principalmente onde nós convivemos, onde nós vivemos. Com tanto desenvolvimento, com tanta tecnologia, com tanta, né, pregação na internet que, né, consegue alcançar lugares que muitos de nós não podemos ir. Ainda assim tem pessoas que escolhem não servir a Deus, escolhem não andar com Deus. Não era muito diferente daquela época, porque aquele povo estava vendo milagre, estava vendo Deus realizar obras extraordinárias ali, né, a olho nu. E mesmo assim aquele povo ainda continuava em dúvida em servir a Deus, não servir a Deus. Nós temos hoje uma normalização das coisas erradas, de tal maneira que as famílias, as pessoas estão sendo manipuladas, estão sendo, né, de certa forma até confundidas, trazendo muitas confusões, principalmente as pessoas mais jovens. Porque nós que chegamos à idade que nós estamos, né, como eu e muitos outros que já estamos mais maduros na idade, né, nós ainda temos uma visão maior das coisas. Nós vimos muitas coisas, vimos muitos governos, muitas mudanças de leis, muitas quebras, né, de princípios. E nós conseguimos distinguir com mais clareza aquilo que é certo e aquilo que não é. E nós não aceitamos com facilidade. Mas muitos da nossa geração ainda estão iludidos, né, com muitas coisas. Nós temos visto, né, como que a mídia, governos, né, mundiais estão atacando e apoiando e sendo apoiado pelas mais diversas classes sociais para atacar a igreja, alguns diretos e outros indiretos, para atacar a sociedade, atacar as famílias, né, na verdade. E muitos de nós, muitos que estão até mesmo na igreja, estão aceitando com facilidade. Da mesma maneira, também estava ali aquele povo que
via tantos milagres, via tantos feitos do Senhor, eles estavam também ali aceitando e praticando coisas que não agradavam a Deus. Então Josué teve que chamar a atenção daquele povo para voltar eles para a realidade, para que eles pudessem voltar para o Senhor. E nós sabemos que hoje não é diferente. A igreja de Jesus tem essa finalidade, tem essa responsabilidade de chamar as pessoas à realidade, à verdade da palavra. Nós podemos ter tudo, podemos ter qualquer coisa na igreja, né? Vamos dizer assim, no templo, nós podemos ter diversão, podemos ter, né, tudo que agrada o homem. Mas se a palavra do Senhor estiver em falta, se essa palavra deixar de estar nesse altar, nesse púlpito, né? A sociedade, a igreja, as pessoas podem até encher, pode até estar aqui, né? Pessoas até lá fora na escada, né? Na rua para ouvir alguma coisa, mas se não tiver a palavra do Senhor, essas pessoas vão chegar dessa mesma maneira, a querer apenas concordar com a maioria. E tem uma palavra que diz assim que a verdade é a verdade, ainda que muitos não falem. E a mentira jamais será a verdade, mesmo que muitos a repitam, mesmo que muitos falem. Então nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus, porque é essa palavra que restaura família, que cura feridas, que reconstrói relacionamentos. Essa palavra, a palavra de Deus, que é a verdade, ela que transforma corações, ela que muda destinos de pessoas. Conheço muitos testemunhos de pessoas que estavam ameaçados por gangues e se converteram, buscaram aconchego, buscaram proteção do Senhor. Já ouvi até alguma coisa, até engraçado até, não sei se é verdade ou não, que aquelas pessoas que perseguiam aquele cidadão, chegou para ele e disse: olha, o dia que você sair da igreja, você morre. Porque para eles a igreja, né, estava debaixo da proteção de Deus, e é a verdade. Enquanto você estiver nesse caminho, enquanto eu permanecer nesse caminho, eu estou debaixo da proteção do Senhor, debaixo da graça dele. E isso protege não apenas a minha família, protege os meus relacionamentos, as minhas amizades. Isso me dá visão para que eu também possa aprender a escolher as minhas amizades, os meus relacionamentos. Porque tem muitas pessoas que, por não fazer isso, não saber fazer isso, eles começam a concordar com isso, concordar com aquilo outro, porque as amizades deles são assim. Os amigos deles são assim. Eles pensam dessa forma e o induz a pensar também da mesma maneira. Mas Josué vem trazendo para nós uma palavra que ele não dá ao homem o direito de ficar em cima do muro. Ele diz: você pode até ficar. Você pode até não querer servir esse Deus. Você pode até não querer, você pode até querer adorar a outros deuses. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que nós, como cristãos, devemos ser. O mundo pode dizer que nós estamos errados, que nós somos atrasados, antiquados e muitas outras coisas. Mas nós conhecemos a palavra e conhecemos o Deus da palavra. E sabemos que Ele nos escolheu para testemunhar os seus grandes feitos. Muitas pessoas estão relativizando a verdade. Relativizando tudo, inclusive a própria Bíblia.
Muitos falam em reescrever a Bíblia e tirar aquilo que agride, aquilo que falam sobre as suas práticas erradas, e já até existem, né? Na verdade. Mas nós ainda conhecemos a verdade. E o interessante é que nós, como igreja, nós temos uma grande responsabilidade. A palavra de Deus fala aqui, né? É um outro assunto, mas está relacionado a isso. Que quando Josué morreu, ainda por algum tempo permaneceu os anciãos daquela época, que o povo ainda servia a Deus por algum tempo. Mas quando os anciãos que pregavam a palavra, que ensinavam, que falavam dos feitos do Senhor para aquela geração, morreram, aquele povo que nasceu logo depois, deixou de servir a Deus, se afastou dos caminhos. Então a maior responsabilidade da igreja hoje é ensinar a palavra, principalmente para os recém-chegados, os jovens, crianças, como é feito aqui. Porque essa é a geração que vai dar continuidade à pregação da palavra, vai continuar resgatando pessoas e usadas por Deus para restaurar vidas, famílias, casamentos. O interessante é que a palavra de Deus, ela nos fala, quando nós falamos de família, nós não podemos esquecer, eu pessoalmente, quando falo de família, relacionamentos, eu volto para o livro de Gênesis. Quando fala da criação, quando fala da criação do homem, no livro de Gênesis, capítulo 1, fala, capítulo 1, capítulo 2 e até o 3, fala da criação do homem, da criação da mulher, fala do relacionamento de Deus para com eles, e fala também da sua queda, do seu fracasso como homem, deixando o pecado entrar, mas fala também que Deus vem buscando, nesse tempo todo, anos e anos e anos, buscando restaurar essa comunhão com o homem novamente. Então, quando nós olhamos para isso, nós sabemos que até o dia de hoje, Deus levantou reis, sacerdotes, profetas, e no dia de hoje levantou essa igreja para denunciar, para restaurar, para resgatar. E se você está aqui como eu, como foi falado aqui a respeito dos talentos, do chamado, com certeza você não está aqui por acaso. Mateus Leme é uma cidade grande. Pela quantidade de pessoas que tem em Mateus Leme, nós podemos imaginar que essa igreja deveria estar abarrotada de pessoas para ouvir a palavra. E, no entanto, nós sabemos que não é bem por aí. E essas pessoas precisam conhecer a verdade. Elas não precisam conhecer, talvez, nem o nome da igreja, mas precisam conhecer a verdade da palavra, para que elas também possam experimentar aquilo que você tem o prazer de experimentar na presença do Senhor. Que ela possa experimentar e saber que há um Deus que a ama e que quer restaurar a sua família, quer restaurar o seu relacionamento, seus relacionamentos, quer fazer dela uma pessoa melhor. E nós sabemos que muitas das vezes isso as pessoas talvez conhecem muitas coisas, mas não conhecem a verdadeira palavra.
Muitos ainda estão debaixo da desobediência. Muitos estão se sentindo rejeitados. E também rejeitam as ordenanças do Senhor. Mesmo Deus dando oportunidade, mesmo Deus dando, orientando eles, muitos ainda estão rejeitando a Deus e precisam conhecer mais desse Deus. Interessante que um dia eu estava falando com Deus, eu estava fazendo um serviço lá em Betim, e comecei a questionar com Deus, Poxa vida, a gente encontra pessoas, muitas pessoas, a maioria das pessoas que a gente conhece, e que a gente se relaciona, com a gente fala da palavra, eles conhecem um pouco da palavra. A maioria conhece, principalmente no lugar que a gente mora. Tem tantas igrejas, antigamente rádios, e hoje pela internet todo mundo ouve alguma coisa a respeito de Deus. Comecei a questionar com Deus, poxa, Senhor, a maioria das pessoas que eu convivo conhece a palavra, e às vezes eu não sei nem por onde começar a falar com eles a respeito de Deus, a respeito do Senhor. Aí Deus começou a ministrar no meu coração algo assim: Senhor, você já observou o trabalhador rural? Como é que funciona, como é que ele trabalha? Ele vai lá, prepara a terra, semeia-se uma semente ali, e a maioria deles espera a chuva. E por um acaso, às vezes aquele ano não chove. Ele perde grande parte ou toda a sua semeadura, perde sua plantação. Mas no ano seguinte ele volta a fazer a mesma coisa. Ele vai lá e ara a terra, ele limpa, ele capina, ele semeia de novo. E aí já vem a chuva e ele faz uma grande colheita. E ele falou assim comigo: olha, eles conhecem a palavra, mas prega de novo, fala de novo, insiste. É assim que o trabalhador rural faz. Ele faz tudo de novo. Ele trabalha incansavelmente de novo. Mas quando vem a sua colheita, é grande. É muito grande. Muitos desistem de pregar. Muitos desistem de ensinar. Muitos fecham igrejas. Eu conheço alguns. Muitos abandonam o ministério. Muitos desistem da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Muitos desistem. Mas nós, como igreja do Senhor, jamais deveremos desistir. Porque nós sabemos muito bem que hoje nós temos, sempre teve. Hoje nós temos uma infinidade de coisas. Às vezes quantos de nós, eu acho que todos, já falamos, poxa, mas não estou tendo tempo para nada. Às vezes eu faço plano de visitar uma pessoa naquela semana e surge uma coisa, surge outra, corro aqui, corro ali. E quando chega no final de semana, não fui. Eu já tratei com um de ir na casa dele 2 vezes já. E não consegui. Mas, de tudo isso, nós sabemos que, com toda a correria, com toda a dificuldade, com todos os problemas que aparecem às vezes, que nós não conseguimos resolvê-los, nós temos que dar prioridade a 2 coisas. É jamais deixar de buscar ao Senhor, como Josué disse ali. E jamais deixarmos de também procurar a obedecer o chamado de Deus e a buscar
amadurecer o nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento como irmãos. E com Deus nem se fala, né? Porque nós sabemos muito bem que o tempo é curto, o tempo que nós temos, realmente, ele, às vezes, é menor do que nós precisávamos. Às vezes eu costumo brincar assim, eu precisava que a semana tivesse pelo menos uns 10 dias. Que o dia tivesse pelo menos 48 horas, né? Mas Deus faz tudo perfeito. E nós sabemos que muitas pessoas estão sofrendo e precisam. Eu conheço, né? Estou convivendo com um pessoal que a família, as conversas que nós temos, né? Eu vejo que tem muitas mágoas dentro da família, muitos pensamentos, muita rejeição, muita mágoa, muita raiva ali. A pessoa até fala que não, mas o sentimento que ele passa para a gente é que dentro da família dele tem ali um problema grave. E eu estou sendo sempre, né, tentando levá-los a ouvir algo de Deus, sem entrar no assunto para não render mais. E ele disse que não, mas tem. E nós sabemos muito bem que nós somos o canal de Deus para isso. Você e eu somos. Nós conhecemos a Jesus e Ele tem a solução para tudo isso. Ele tem a solução. Se você tem um problema na família, como eu tenho. Mas eu também tenho relacionamento dentro da minha família, que é algo maravilhoso. Eu tenho um relacionamento com as minhas cunhadas, com meus cunhados, com cunhados e com a minha sogra, coisa que pouca gente tem. Eu até fico olhando, né, a gente brinca e tudo mais, faz piadinha e tudo mais, mas eu conheço pessoas que têm, né, aversão à família, a sogra então nem se fala. E graças a Deus, né, que Deus me dê graça, que conserva assim até o último dia, mas o meu relacionamento com a minha família, com minhas cunhadas, com minha sogra, é tão maravilhoso que a gente, quando se encontra, fica até difícil para desgrudar ali, porque é uma coisa, né, maravilhosa. Alguns não estão muito firmes, mas mesmo assim, porque há um respeito nos limites. Então, relacionamentos, às vezes, não é aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, com quem a gente quer. O relacionamento depende muito daquilo, de como a gente vê a vida. Porque a nossa família não é perfeita, assim como nós não somos. Eu tenho falhas, cometo erros, e muitas das vezes, desagradável. Eu sou homem. Mas, como eu conheço Jesus, conheço, né, um pouco da sua palavra, não tanto, eu sei que eu tenho que testemunhá-lo. E muitas das vezes eu ouço coisas que eu não gostaria de ouvir, até mesmo dentro da minha família. Ouço coisas que eu não gostaria de ouvir. E às vezes também pode ser que eu falo coisas que não era para falar. Mas eu procuro respeitar os limites de cada um. De cada irmão, de cada familiar, respeitar os limites dele. Às vezes até a fé dele que eu não concordo, mas sou obrigado a respeitar, não concordando, para que nós venhamos ter um relacionamento amigável. E procuro fazer o máximo possível de demonstrar para ele o Jesus que eu sirvo, não me importando com o que ele serve, com o que ele quer, com o que ele gosta. A minha irmã, há poucos dias, né, ela se batizou, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, porque, né, ainda falta muita coisa, assim como eu falto muito mais ainda. Mas, aí ela falou comigo, pois é, eu ainda estou fumando, mas batizei, tal, não. Não desanima não, não desiste não. Porque esse Deus que você está servindo, Ele é um Deus que pode todas as coisas.
Para mim é impossível, a própria palavra diz, para o homem é impossível até se salvar. Mas para Deus não. Para Deus não tem nada impossível. E você acha que eu ia questionar ela? Não. Você não podia ter feito isso, não. Você ainda tinha que se libertar. E quem é liberto? Quem é liberto? Nós somos transformados pelo poder de Deus. Nós somos santificados por Ele. Mas nós lutamos todo dia contra o pecado. Todo santo dia Ele bate a sua porta. Ó, estou aqui, hein? Você vai querer ou vai correr? E nós lutamos todo dia contra Ele. Mas o mais interessante disso, que a palavra de Deus diz que, livro de Deuteronômio, né, o Moisés fala, olha, está diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe a bênção. A bênção é o quê? É servir a Deus, é buscar a Deus, é amar a Deus, é tratar o seu próximo como você gostaria de ser tratado para ter um relacionamento maduro, saudável, amigável. Para que ele olhe para você e veja o Cristo que você serve. Agora a maldição é aquela que você é olho por olho, dente por dente, ninguém me passa, ninguém me... Não, comigo é assim. Eu conheço muita gente assim. Ele tem inimizade por onde ele vai. Eu tenho parentes assim, para falar a verdade. Tem parentes. Que a pessoa não se dá nem com o próprio irmão. Mas a palavra de Deus no livro de Tiago é interessante, eu quero ler aqui. Primeiro eu vou ler aqui uma outra palavra. Depois nós vamos ler Tiago. O livro de Ruth, capítulo 1. Capítulo 1, livro de Ruth, versículo 16. Que nos diz assim, vou ler bem rápido, né, porque o tempo está passando. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandones, e deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que palavra maravilhosa essa palavra. Uma mulher, quer dizer, duas mulheres, né? A sogra, a nora, que já não era nem sogra nem nora mais, porque o marido já havia falecido. Mas ali eles criaram um relacionamento tão profundo, tão íntimo e tão maravilhoso que a Ruth, por ser, a Bíblia não fala a idade, mas por ser uma mulher nova, e com a sua sogra ali que estava, numa situação difícil. Eu não vou aprofundar na história, porque senão o tempo passa muito, não dá. Mas ela escolheu a conservar um relacionamento tão maravilhoso que ela não abandonou a sua sogra, que provavelmente já estava idosa. Ela preferiu acompanhá-la do que ir embora, como fez a outra, Eu acho que a maioria das pessoas conhece a história. A outra nora, mulher do seu outro filho, foi-se embora, abandonou, e ela não teve a mesma atitude. Por quê? Porque ali havia um relacionamento maduro, saudável. E ela acompanhou aquela mulher, e no final da história, se você quiser saber tudo, você leia. No final da história, ela foi uma mulher muito abençoada. Por quê? Porque ela teve uma atitude madura. Ela usou, aquele relacionamento que havia com aquela sogra, aquela amizade, aquele carinho, para acompanhá-la, mesmo na dificuldade, para proteger aquela mulher. E Deus honrou as duas ao mesmo tempo. Não se sabe a história da outra,
mas ela foi tão abençoada. E também a sua sogra, por causa desta comunhão, dessa união e dessa amizade. Agora vamos, né? Para não perder tempo, o tempo não ajuda, vamos ao livro de Tiago. Nós fechamos isso aqui. Tiago, capítulo 3. Nos diz assim a palavra. Capítulo 3, versículo 13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Olha que interessante. A sabedoria, segundo Tiago, não está relacionado ao tamanho do conhecimento que eu tenho, mas está dizendo aqui, dando uma dica para nós, como um homem, como homem de Deus e mulher de Deus. Mostre pelo seu bom trato, trate as pessoas com carinho, trate elas com cuidado, com zelo, principalmente, né, aqueles que caminham com você na mesma estrada, os irmãos da fé. Cuide deles, porque eles são filhos do mesmo Deus. Isso aí chama relacionamento maduro. Amém? Então vamos, né? Praticar isso. Vamos colocar em prática? Olha para o seu irmão. Poxa, é filho do meu pai, né? Não tem meu sangue, mas tem a essência de Cristo. Ele foi chamado assim como eu, ele foi resgatado assim como eu, ele foi transformado assim como eu, pelo mesmo Deus, sem mérito. Eu não merecia, ele também não merecia, mas nós fomos resgatados pela mesma essência gratuita, que é a misericórdia e a bondade de Deus. Portanto, mostre pelo seu bom trato. E diz mais no capítulo, versículo 17, diz assim: mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Amém? Somente até aqui. Que Deus possa falar no seu coração, possa estar te dando visão, entendimento, para você conservar essa palavra em seu coração, colocar em prática. O mundo precisa de você para que eles possam conhecer Cristo. E só dessa maneira que nós podemos alcançar aqueles que estão perdidos. Muitos estão perdendo a fé por causa de tantas propagandas enganosas a respeito de Deus. Mas você conhece o verdadeiro Deus, e eu também. Amém? Pastor? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Queridos, fique de pé no seu lugar. Você está aí com alguém da sua família? Foi falado aqui sobre reconstrução, e é tão importante. Então fique do lado dessa pessoa que é da sua família, abrace, ore por ela agora. Nós vamos louvar o Senhor, mas enquanto nós louvamos ao Senhor, abrace essa pessoa, dê as mãos a essa pessoa que é da sua família e ore por ela. Agora, se essa pessoa que você gostaria tanto que estivesse aqui com você,
sua família, seu marido, sua esposa, enfim, seu irmão. Ore por ela agora, juntamente com essa vida que está com você. Ore agora, vamos orar, vamos pedir para que haja uma reconstrução. Pai, nós queremos louvar o teu santo nome, ó Pai, porque, ó Deus, o Senhor é o Deus que reconstrói famílias. O Senhor é o Deus que, ó Deus, transforma. E se houve, ó Deus, ou se há, ó Deus, situações em que houve uma quebra, uma ruptura dessa família, que o Senhor venha reconstruir, conforme foi lido aqui, ó Deus, que nós venhamos, ó Pai, a ter o mesmo coração que Ruth teve com a sua sogra e em relação ao Senhor. Pai, nós queremos em nome de Jesus, Senhor, opere, ó Pai, e abençoe, ó Deus, esta vida que aqui está, e aqueles, ó Pai, que não vieram, ó Deus, mas que os teus filhos e filhas estão aqui, buscando no Senhor, para que esta vida, ó Pai, esteja também aqui, para glorificar, para honrar, para louvar o teu santo nome. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja, Deus, ó Deus, verdadeiramente, ó Pai, esse mesmo Espírito, ó Pai, de, ó Deus, verdadeiramente estar, ó Deus, reconciliando, porque o Senhor é o Deus que criou a família, o Senhor é aquele que estabeleceu a família, e que haja então, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, ó Espírito de Deus, a união, Deus, para que esta vida, Senhor, seja totalmente, ó Deus, mudada, moldada pelo teu poder. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor, porque nós sabemos e que temos crido, sabemos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais, que a tua bênção se derrame, ó Deus, até 1000 gerações. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, nesta noite declarar que nós somos filhos, ó Deus, e como família, ó Pai, nós queremos viver, ó Pai, a tua palavra, e que se derrame, ó Deus, sobre essas vidas que aqui vieram, a tua família, ó Pai, a tua igreja que aqui está, ó Deus, que tem buscado, que haja, Deus, reconciliação, que haja, ó Deus, reconstrução, que o teu nome seja glorificado, ó Pai, e que o Senhor possa operar poderosamente nessas vidas, ó Deus, os filhos, ó Pai, e os netos, Deus, possa, Deus, estar na tua presença para sempre, em nome de Jesus. Que haja, ó Deus, uma reconstrução, que haja, ó Deus, uma mudança nesta família, que haja, ó Pai, a vida possa ser novamente, ó Deus, desta família que está, Senhor, possa, ó Deus, trabalhar nesses corações, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor é Deus, ó Deus, então venha sobre cada família que aqui está, abençoe, ó Pai, esse que está também nos ouvindo online, e ó Deus, o Senhor também restaure essa família, que haja, ó Deus, restauração, reestruturação para a glória do nome do Senhor, aonde houver, ó Pai, dissensão, ódio, ó Deus, que o Senhor traga união, que haja, ó Deus, amor, que haja, ó Deus, a tua palavra viva, ó Deus, sobre esta família, para a glória do nome do Senhor, porque eu sei, ó Deus, que o Senhor é poderoso para operar e fazer infinitamente mais. Aleluia. Antes de nós orarmos, encerrando, mas eu queria saber se tem alguém aqui que porventura ainda não entregou o seu coração ao Senhor Jesus, ou mesmo que gostaria de se reconciliar com o Senhor. Este é o teu momento, essa é o momento em que você deve falar com o Senhor, pedir ao Senhor. Se houver alguém que ainda não entregou sua vida, que ainda não fez
né, ter um encontro com o Senhor, que ainda não teve essa oportunidade de dizer: não, eu quero o Senhor, eu quero me reconciliar, eu quero o Senhor. Se houver alguém aqui, levanta sua mão, nós vamos orar por você, se porventura houver. Porque, queridos, todos nós precisamos pertencer à nossa família, mas também à família, né, maior, que é a igreja. A igreja, ela deve e vai certamente ser uma família que cuida uns dos outros. Amém? Para a glória do nome do Senhor. Vamos orar agora em nome de Jesus, pedindo ao Senhor então que venha operar também naquele familiar que não veio, que não está aqui, mas que você gostaria tanto que viesse, que estivesse aqui. Amém? Se houver alguém aqui que gostaria que nós orássemos especificamente pelo seu familiar, você pode vir aqui à frente também. Nós vamos orar. Fique bem à vontade na presença do Senhor, né? Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Se houver alguém que gostaria que nós orássemos especificamente por esta vida, para que essa vida estivesse aqui na igreja, também nós estaremos orando em nome de Jesus neste momento. E nós vamos, né, neste momento, isso, vamos nos posicionar. É uma questão de posicionar. Nós vamos estar louvando ao Senhor e vamos pedir, sabe, queridos, porque tem tantas vidas, né? Essas vidas que aqui vieram, certamente tem outras vidas que o Espírito Santo está falando no meu coração, que também gostaria tanto que o seu familiar, o seu filho, o seu pai, enfim, o seu familiar estivesse aqui para só adorar, mas também para se posicionar diante do Senhor. Então, é tão importante que você o faça. Por quê? Porque Deus, Ele muda, Ele transforma, Ele é um Deus que opera milagres. Então vamos orar neste momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar agora, Pai, essas vidas que aqui vieram, ó Pai, que estão aqui, ó Deus, que vieram, ó Deus, pedir ao Senhor, ó Deus, toque nesse coração, nesta vida, ó Pai, do familiar da tua filha, em nome de Jesus, seja quem for, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa trazer, ó Pai, esta vida, ó Deus, que a tua filha está clamando, que o Senhor opere, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor é o Deus poderoso, não o Senhor é um Deus que pode operar e vai operar, se nós cremos, se nós com a palavra garante a vitória. Pai, em nome de Jesus, ouça o clamor, ouça a súplica, ó Pai, destas vidas que aqui vieram, ó Pai, que estão buscando do Senhor uma resposta, em nome de Jesus, ó Pai, vem operar, vem abençoar, ó Pai, para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor, ó Pai, então, ó Deus, a súplica, o clamor destas vidas, ó Pai, que aqui vieram e que estão, ó Deus, necessitando dessa vitória para a glória do nome do Senhor, ó Pai. Ó Deus, abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, opere, ó Pai, para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, porque o Senhor é poderoso para mudar, para que essas vidas, ó Pai, estejam aqui também, em nome de Jesus, ó Deus, para adorar o Senhor. E eu sei, ó Pai, que a tua palavra diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos. E eles estão aqui, ó Pai, para declarar, ó Deus, que não só eles, mas a sua casa estarão aqui para a glória do nome do Senhor. Porque eu sei que tem vindo e sei que tu és poderoso para realizar, para fazer o impossível. Então, em nome de Jesus, nós declaramos, profetizamos vida para essas famílias que aqui estão. Profetizamos vida para que, ó Deus, os familiares, os teus filhos estejam aqui juntamente conosco, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Eu oro, Pai, te peço a tua bênção desde já, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Senhor, opere, ó Pai, e abençoe, em nome de Jesus, estas vidas, ó Deus, que vieram e entenderam, ó Deus,
Deus, tão importante, Pai, que esteja na presença do Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor possa operar, que o Senhor, ó Pai, restaure, reconstrua, em nome de Jesus, sara, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Aplauda ao Senhor, que é digno de honra, glória e louvor. Aleluia. Pai, que o Senhor abençoe a cada um que aqui veio, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Dá um sorriso para essa pessoa que vai pagar sua janta e diga: que bom que você veio.